tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de setembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2430, tem 6 páginas, 52 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema, cronotenepsologia. A especialidade é a tenepsologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, dedicou muito aí, com muito detalhe, é a professora Cristiane, que está ali firme, isolada aí. Definição. A cronotenepsologia é a especialidade da conscienciologia, dedicada ao estudo técnico da qualidade, condição, o estado dos diferentes patamares da TENEPS, de acordo com a variável tempo cronológico. A importância do registro dos tenepsopensene no diário pessoal, possibilitando o estudo da autocronotenepsologia. Os mnemopensenes qualificados nas evocações energoassistenciais através do trinômio rostos, nomes, locais. Os benignos pensenes exercitados diariamente durante a TENEPS. As inspirações de grafo pensenes para a redação do trinômio, artigos, verbetes, livros. No período pré-TENEPS, pós-TENEPS e TENEPS propriamente dito, né? Agora, a itinerância docente conscienciológica como preparação para a TENEPS. A análise dos efeitos cronêmicos na qualificação tenepsológica. Os hábitos diários fundamentando a vida intra e extrafísica do tenepsista. A TENEPS assentada na assiduidade e pontualidade do tenepsista. A autovivência do estado vibracional profilático. As práticas parapsique-amadoras compondo a pré-história da TENEPS ao longo das vidas passadas. Auto-seriexologia. O ato de levantar a poeira energética e multidimensional em torno de si e dos entes queridos, sobretudo durante os 6 primeiros meses. A TENEPS como parateca de conexão permanente com a paraprocedência. Eu li apenas umas linhas, tem mais de 20 linhas aí. Agora, nós temos aí, na argumentologia, a taxologia com 10 áreas ou vertentes das pesquisas experimentais da cronotenepsologia. E tem também aí os estágios, 4 estágios de desenvolvimento das práticas da TENEPS. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Autovivência Pro-OFIEX, binômio TENEPS, autopesquisa, inventário da TENEPS, registro tenepsista e tenepsografologia. Agora, a frase enfática. A cronotenepsologia representa o progresso da consciência lúcida na escala evolutiva através do sinergismo benigno-pensenologia, parapercepciologia, autodiscernimentologia, desassediologia. Você pratica a TENEPS há longo tempo? Quais resultados holocármicos, holossomáticos, pensenológicos, proexológicos e parapercepciológicos tem alcançado? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora aqui, a cronotenepsologia na mega-análise do João Paulo. Registro, timeline, patamar, manutenção, epicentrismo. Retopensenidade, sustentabilidade, energoassistência, contínuo, cronêmica, cronotenepsografia, cronologia, benigno-pensenologia, desassediologia, energossomatologia, evoluciologia, historiologia, interassistenciologia, tenepsografologia e pesquisologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é antigargalologia,
E a gente chama atenção aí para o argumentário, que tem 10 itens aí para a pessoa ver. Agora, nós temos aí nos questionamentos. O senhor poderia explicar de que modo o a megapeste da AIDS tem efeito indireto nas reurbanizações extrafísicas, que está no livro Homo Sapiens Reurbanizados? O caso todo é o seguinte: as reurbanizações, elas fazem o levantamento das coisas que tem. E no processo, por exemplo, de AIDS, às vezes tem muita relação com o processo da sexualidade. Por quê? A megapeste da AIDS está substituindo a megapeste da sífilis. Havia sífilis, e no lugar dela entrou a AIDS. Agora, isso tudo diz respeito ao processo da baratrosfera, com os problemas do passado com os réus. Nos casos aí, isso é muito sério. Por isso que a gente falou lá. Agora, não podemos esquecer do problema da sífilis aí, para a gente entender a AIDS. Qual o entendimento conscienciológico sobre a dupla evolutiva homoafetiva composta por duas mulheres? São vistas com normalidade? Tem alguns estudos do IPC sobre isso? Quais as dificuldades a serem enfrentadas? Não, o problema todo é o seguinte: nós achamos que a pessoa pode fazer o que bem entende do corpo, mas que o processo aí, de qualquer maneira, é um desvio da fisiologia do corpo humano, no caso da fisiologia do ginossoma. E isso, com o passar do tempo, pode criar problema. O maior problema que tem é quando começa a dar alteração da morfologia. E a consciência lá pelas tantas, ela não é nem uma coisa nem outra. Ela fica, então, sem formar o processo. Por quê? A consciência não tem sexo. Ela, a hora que fica muito preocupada com o processo da forma, ela não mantém mais essa forma, ela fica mutante. Então, nós chamamos isso de paramutante. Isso aí é problemático. A gente vê isso extrafisicamente. E outra coisa, eu devido ter visto isso extrafisicamente, há muito tempo eu já falava, o dia que fizeram uma pessoa mudar de sexo, ela vai mudar e depois ela vai querer reverter, voltar atrás. Por causa do processo da transformação do problema, da mutação, devido os processos morfológicos propriamente dito. E olha, isso tudo está acontecendo atualmente. Tem gente que é assim mesmo. A pessoa que entra na questão do lesbianismo e da homossexualidade não tem uma satisfação completa, plena da história, está sempre insatisfeito. Isso aí cria mais problema. Agora, ó, é bom ler tudo que tem, por exemplo, na Enciclopédia da Conscienciologia, que a gente fala muito sobre o processo de homossexualidade, que equivale também à mesma coisa que é o lesbianismo. No verbete do DAC, na página 7, Tecnologia, o senhor poderia explicar com mais detalhes a técnica do auto-orto-absolutismo cosmoético, que visa facilitar a ultrapassagem de gargalos em contingenciamentos mantidos por auto-assédios? O caso todo é o seguinte: o absolutismo é quando a pessoa é peremptória, quando é dela mesma, peremptória consigo mesma do ponto de vista cosmoético. Então, ela determina uma coisa e ela tem uma vontade decidida. Essa vontade ajuda a pessoa a determinar aquilo que ela vai fazer. Então, ela fica mais forte para poder ultrapassar os gargalos desses contingenciamentos da alta assedialidade. É aí que nós estamos querendo chamar a atenção para isso. Então, a pessoa determina para si. Uma das coisas mais sérias para a pessoa entender isso é ela pensar que ela tem que ser auto-imperdoadora. E ela tem que ser auto-perdoadora, quer dizer, dos outros. Então, ela faz o hétero-perdão, mas ela não permite o auto-perdão das coisas dela. Ela faz força para não errar a segunda vez. Quem erra a segunda vez, na verdade, vocês sabem, é um problema. Ela já erra aí de uma maneira composta, mais séria. E outra coisa, uma pessoa que errou e não corrige aquele erro imediatamente, ela já errou 2 vezes já, de cara. Então, isso é muito sério da gente pensar. Isso é falta de auto-absolutismo. O absolutismo é a determinação
categórica da própria pessoa. A verbetógrafa. Sinergismologia, página 8, última linha. O sinergismo, centrais extrafísica, TENEPS. Poderia ampliar essa relação? A ideia dessa sessão toda da sinergismologia foi pensar todas as técnicas energéticas que pudessem colaborar, fazer esse sinergismo com a TENEPS. E as centrais extrafísicas, sem dúvida, né, se a pessoa consegue esse acesso, né, através das práticas da TENEPS, todo o atendimento que ela vai fazer vai estar potencializado, né? Então, pensar nessas centrais extrafísicas seria um bom começo, né? Então, começar a estudar sobre o assunto. Na enciclopédia tem bastante referências sobre isso, né? Então, procurar estudar mais o que são essas centrais extrafísicas, inclusive até no horário da TENEPS, né? Antes do horário da TENEPS, fazer umas leituras sobre esse assunto para poder atrair, né, ou criar uma afinidade maior com esse tema, para potencializar os trabalhos assistenciais, as esterilizações de energias que são feitas no horário da TENEPS. Em teoriologia, página 9, poderia explicar em termos gerais o que consiste a teoria da fartura de energia consciencial? Essa fartura de energia acontece em que momento? Não. Essa teoria da fartura de energia consciencial é uma teoria proposta pelo professor Valdo Vieira, que consta no manual da TENEPS, e que ela está assentada na condição da explosão demográfica. Então, a partir do momento que a gente teve aí, né, a partir da década de 50, mais ou menos, né, essa explosão demográfica, esse crescimento demográfico constante da população terrestre, a gente passa a ter mais pessoas aqui nessa dimensão, mais matérias que a gente pode considerar, né, matérias energizadas, né? A gente tem somas energizados, a gente tem mais pessoas e mais energossomas, né? E mais conexões intra e extrafísicas a partir dessa conexão holossomática. Então, essa base de conexões maiores, em maior quantidade entre as pessoas, e a tendência é a gente melhorar também essa qualidade ao longo do tempo. Isso é que seria um dos fatores fundamentais para possibilitar a prática da TENEPS da forma como ela está sendo feita hoje em dia, né? De uma forma mais difundida, né? Mais pessoas estão engajadas nessa, querendo estudar a TENEPS, buscando informação sobre a TENEPS e conseguindo aplicar a técnica, né? Então, já temos aí, só aqui em Foz, são 260, 270 pessoas que praticam a TENEPS. E isso, estou falando só aqui na nossa cidade, né? Mas existem já milhares de pessoas interessadas que fizeram o download do livro, Manual da TENEPS, que estão estudando o assunto. Então, essa teoria da fartura das energias conscienciais é justamente o embasamento ou a explicação, né, o esclarecimento de por que a TENEPS hoje está sendo tão buscada e tão praticada, né, e mais difundida, né, devido a esse nível de maior de energia que nós temos aqui nessa dimensão, essa conexão maior entre o intra e o extrafísico. A verbetógrafa. Na fatologia, página 8, primeira linha, poderia comentar sobre a itinerância conscienciológica como preparação para a TENEPS? E na quarta linha, a TENEPS é um modo de enciclopédia do autoconhecimento? A itinerância docente conscienciológica como preparação para a TENEPS, por que ela ajuda, né? Porque, na verdade, a pessoa, quando ela vai sozinha, porque hoje ainda existem várias modalidades, né? Você vai, às vezes, em duplo, você vai em grupo, né, para fazer um trabalho maior, mas quando a pessoa vai sozinha, ela está nessa condição intrafisicamente, né, sozinha, mas com o auxílio dos amparadores. Então, isso permite com que ela tenha maior conexão, maior ligação com esses amparadores, maior amparo de função para fazer esse trabalho docente, e isso ajuda ela na preparação do que vai ser o trabalho da TENEPS, que é justamente essa conexão maior com o amparador de função. Então, as itinerâncias, elas possibilitam esses momentos, né, esses ensaios ou esse estágio, né, poderia ser considerado um estágio até para começar a TENEPS. E na quarta linha, a TENEPS é um modo de enciclopédia do autoconhecimento, é a ideia de que na TENEPS tudo de bom e de ruim aparece,
né? Então, tudo que você tem de potencial, de trafor, de trafares, né, aparece na hora da TENEPS. Então, a sua vontade de assistir, a sua intencionalidade, né, se ela foi qualificada ou não durante o dia, né, você faz a revisão do dia, você pensa sobre isso. Então, no fundo, se você todo dia fizer esses registros, você vai ter, através dos seus diários, uma grande enciclopédia a respeito de você mesma, né? Como que você funciona, o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta, o tipo de pessoas que você tá conectada, né? Que, na verdade, tem relação com o seu grupo de assistência, o seu parapsiquismo em desenvolvimento, né? Suas parapercepções. Então, é uma baita de uma enciclopédia autocognitiva. Na parafatologia, página 9, 10ª linha, qual as suas vivências com o parametabolismo energético do tenepsista veterano, possibilitando assistência energética maior? Então, eu não cheguei lá ainda. Então, eu não sou tenepsista veterana, eu tenho 4 anos e meio de TENEPS, então eu estou naquele estágio que está citado aqui no verbete, na página 12, né? Eu estou no segundo item, que é da manutenção, ali, nesse momento da manutenção da TENEPS, e eu ainda não sou tenepsista veterana, não tenho experiência pessoal para falar sobre isso aqui. Mas a ideia, né, de colocar essa informação é justamente esse crescendo de que o tenepsista ele vai chegar lá nessa condição de uma assistência energética maior, né? Então, até as informações a partir dessa linha do parametabolismo, né, as próximas 4 linhas, aí, 5 linhas, elas estão num crescendo justamente falando do tenepsista veterano, né, que estaria no estágio já de evolução. A verbetógrafa, parafatologia, página 9, 5ª linha. Poderia aprofundar em os ajustes dos relógios entre o tenepsista e o amparador de função? Assim, esses ajustes dos relógios, principalmente nos 6 primeiros meses, né? Claro, durante toda a vida, mas principalmente nos 6 primeiros meses em que o tenepsista ele vai escolher um horário, né, para fazer a TENEPS, uns 50 minutos, todos os dias, num período de 3 horas. Então, entre aquele período de 3 horas, ele deve estar realizando, então, a sua TENEPS. Digamos, a pessoa escolheu, sei lá, de 9 até meia-noite, né? Então, escolheu de 9 às 10, então ela vai fazer todos os dias 9 às 10, mas, por ela estar começando a técnica, às vezes ela vai se atrasar, ela vai perder a hora, ela tem um compromisso, ela vai ajustar o relógio dela, mas ela vai fazer a TENEPS de qualquer forma. Se ela não puder às 9, vai fazer às 10 da noite, ou vai fazer às 11 da noite, mas ela vai fazer a TENEPS. Então, esse ajuste do relógio é essa condição mesmo da auto-organização pessoal e multidimensional, conjunto com o amparador, até que ela engrene num horário fixo. Antagonismologia, página 10, final da 3ª linha. O antagonismo, transmissões energéticas, frequências respiratórias. A respiração não auxilia as transmissões energéticas? A condição ideal é assim, que a gente até colocou esses 3 itens seguidos aí também, eles têm conexão, né, da transmissão energética com a frequência respiratória, o batimento cardíaco e segundos do relógio. A transmissão energética na TENEPS ela é independente desses 3 fatores, ela é independente da respiração. E até a condição ideal ela não vincular a exteriorização com a respiração, porque o direcionamento, esse ritmo das transmissões, quem está coordenando, na verdade, é o amparador. É o amparador da TENEPS, né? Ele que está inspirando, ele que está orientando, está superintendendo todo o trabalho que está sendo feito. Então, às vezes, se o tenepsista vincular com a respiração, ele vai acabar atrapalhando, vai acabar gerando uma sincronização, né? Uma perda de sincronia entre o trabalho do amparador e o trabalho da exteriorização, da transmissão energética. Professora Cristiane, trinomiologia, página 10, 1ª linha. O trinômio, eventos pré-TENEPS, TENEPS, pós-TENEPS. Poderia clarear essas relações? Em que momento da sua vida surgiu o interesse na prática da TENEPS e quando decidiu que deveria praticá-la? Você sabe, todo mundo pergunta, o que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete?
Então, o que acontece? Na verdade, o que inspirou esse verbete foi o último verbete. Esse aqui é filhote do Cronologia da Tenepsologia. Foi uma sugestão da equipe de revisão, foi até da Adriana Lopes. Ela sugeriu eu separar a ideia da ciência, da tenepsologia, com a ideia da técnica em si, da evolução da técnica. Então, daí ficaram dois verbetes, né? E, no meu caso pessoal, a TENEPS foi algo que eu sempre escutei na Conscienciologia, por eu chegar muito cedo. Eu sempre participei dos cursos do professor Valdo sobre TENEPS, e era uma meta, desde jovem, sobre isso. Então, eu pensava, algum dia eu vou chegar na TENEPS, mas eu tenho que construir minha vida, eu tenho que ter minha profissão, eu tenho que primeiro fazer uma faculdade, eu tenho que estabilizar a minha vida do ponto de vista afetivo, financeiro. Então, desde a adolescência, que foi quando eu cheguei na Conscienciologia, já era uma meta a longo prazo, né, ou a médio prazo, digamos assim. Mas eu tinha a lucidez de que eu tinha que primeiro calçar todo o meu processo para depois começar a TENEPS. E isso só veio acontecer aqui em Foz do Iguaçu, né? Então, eu sou do Rio de Janeiro, enquanto eu estava lá, eu não teve condição, assim, minha vida era muito agitada, muito dedicada à profissão, à questão de dinheiro e tudo, e eu não tinha condição ainda de começar a TENEPS. Depois que eu mudei para cá, também tive que passar por um período até assentar a vida, recomeçar tudo do zero, né, para poder começar. Então, eu comecei, foi em 2008, depois que eu já tinha a profissão estável, já estava com dupla evolutiva, já tinha acabado de arrumar a casa, já tinha uma base intrafísica. Então, depois de assentar tudo isso, foi aí que eu decidi mesmo começar a TENEPS. Em Mitologia, página 10. Gostaria que explicasse o mito da TENEPS ser a panaceia universal. E que a TENEPS, ela dá muita força para o tenepsista, dá muita força no sentido de desenvolvimento consciencial, no desenvolvimento de assistência, do parapsiquismo, e às vezes pode-se pensar que a TENEPS resolve tudo, de que ela é o remédio para todos os problemas, para todos os pedidos que chegam, né? E nem sempre, né? A TENEPS, ela não vai resolver tudo, todos os problemas, nem do próprio tenepsista e nem das pessoas também que fazem os pedidos, porque, no fundo, o que é o trabalho da TENEPS? É uma energização, é uma pensenidade voltada para assistência, mas para que realmente os problemas, né, de toda a humanidade ou de todas as pessoas possam ser resolvidos, depende de cada um se dedicar para isso, né? Então, a gente não pode dizer que a TENEPS vai resolver todos os problemas, nem de si próprio, nem das outras pessoas, né? No verbete do DAC, página 8, item Cosmofisiologia, poderia comentar e exemplificar? O problema é o seguinte: a ultrapassagem do gargalo é a abertura de novo patamar, inédito, para a cosmovisão da consciência, exigindo maiores pesquisas, contudo, mais automotivadoras, acelerando o rendimento autoevolutivo. A automotivação qualifica o prazer de viver, a ignorância é a escravidão, sabedoria é a libertação. Então, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, por exemplo, vamos colocar aí o assunto da TENEPS que está sendo abordado aqui hoje na enciclopédia. Se a pessoa se dedica, então, ao trabalho diário de fazer assistência da TENEPS, quase sempre depois de 2 décadas, ela vai começar já a ter um nível de desenvolvimento parapsíquico que vai permitir que ela se faça a projeção e ela fica descoincidida com facilidade durante o período dos 50 minutos que ela esteja trabalhando com a TENEPS. Agora, numa condição dessa, ela vai atender muito mais as consciências já direta, já junto com um amparador, já dentro daquilo que nós chamamos de OFIEX, uma oficina extrafísica. Então, em vez dela ter uma oficina intrafísica para atender as consciências, ela vai ter uma oficina extrafísica para atender essas consciências. Isso tudo muda. Aí é um gargalo básico, talvez da vida humana seja uma das coisas mais sérias. Agora, por exemplo, eu sempre falo com o maior realismo que eu não acho que todo mundo que está aí, que é intermissivista, que vai alcançar o OFIEX nessa vida, não. Que o negócio dela é muito difícil. Não é fácil. Por quê? Descaracteriza e tira toda a seriedade da vida humana a OFIEX. A pessoa já trabalha pelo menos uma boa temporada, ou praticamente quase todo dia,
do ponto de vista de consciência. Ela deixa de ser consciente para ser consciente. Então, esse é um gargalão, né? Talvez seja um dos maiores da vida humana. Quais observações o professor poderia comentar sobre o timo? Esse órgão transitório possui involução curiosa e me intriga suas possíveis influências no holochakra. Não, o caso todo é o seguinte. Eu era ainda aluno do curso de odontologia, tinha menos de 20 anos. E o que é que se passa? Trabalhava na administração da escola, era radiologista dentro da policlínica odontológica, aquele negócio todo de alguns anos. E eu, então, comecei a estudar o processo do timo e vi que o problema extrafísico, junto com o processo do esfenóide, que o timo funcionava ainda em certas pessoas adultas. Agora, eu fiz a besteira de falar sobre isso, foi uma vaia danada que eu tomei com o negócio. Os anos foram passando, fizeram experiência do negócio, hoje eles admitem isso, é ponto pacífico dentro da medicina. E eu não tenho mais os caras que riram de mim, nem que me vaiaram, para apresentar para eles e passar o nariz dele dentro das pesquisas que foram feitas. Infelizmente, essa eu perdi. Agora, eu pedi na ocasião para um senhor, que era médico, alto nível de pesquisa, de Santos, para fazer pesquisa. Mas ele também não conseguiu, porque ele dessomou depois. Houve um negócio aí da saúde dele, ele foi embora. Então, o timo é um negócio sério, que a gente tem que pesquisar mais. Acho que ainda tem muita coisa obscura, que o povo não sabe, é igual o esfenóide, também tem muita coisa obscura. A gente tem que pesquisar isso mais. Agora, dentro da fisiologia do soma, do corpo humano, precisava de fazer mais pesquisa sobre essas duas coisas. Outra aqui, tive que me afastar da prática da TENEP por 6 meses em que me encontrava no hospital realizando assistência intrafísica. Agora estou aos poucos, disponibilizando o que restou de mim, retomando esse trabalho que muito me agrada e parece estar ficando cada vez mais qualificado. Porém, hoje, durante a prática, após várias tentativas de EV, senti retirada de energia tanto do sexo chakra quanto do umbilico chakra, e logo após muitos banhos de energia. Isso ocorreu por 2 vezes. Isso está dentro do padrão de qualidade? O que devo fazer para melhorar caso não esteja? Não, o problema é que eles devem estar ajustando você. O processo pode ser esse. É o problema de ajustamento do tenepsista ao trabalho em ação. Você deve anotar o que é que você está passando, todos os seus processos, fazer apontamento das vivências para ver o que é que acontece. Eu acho assim mais adequado para você ter uma ideia. Independente do DAC, definologia, de que modo a Neo-Verpon pode diminuir os gargalos evolutivos? A Neo-Verpon depende da qualidade do conteúdo, o que ela significa. É uma verdade relativa de ponta, no caso aí, nova. Então, a hora que traz um processo desse, ela pode ser ajustada àquilo que a pessoa esteja enfrentando. Então, o próximo gargalo da pessoa é justamente a respeito, às vezes, de um esclarecimento, uma explicitação, que algum aparador, por exemplo, pode fazer até com extrapolacionismo para a pessoa. Então, a Neo-Verpon, aí no caso, abre o caminho da pessoa, o destino dela, tudo melhora. Então, vale a pena pensar nisso. Tenho um namorado há anos, somos divorciados, não conseguimos ficar juntos sem brigar. Percebi que ele tem um transtorno bipolar, confirmado por sua psiquiatra. Gostaria de saber se deixá-lo, estarei deixando de lhe prestar assistência e ficarei com esse ônus por outras vidas. Olha que isso aí depende do nível de rolo. Mas se vocês estão sempre brigando, você vai deixar então a briga, se você separar dele, para o futuro, né? De qualquer maneira, porque isso tem que acabar. Você teria que separar dele sem briga. Abençoa ele e separa de uma maneira assim, pacífica. Vamos ver se você consegue. Pode ser que assim você vai ajudar. Agora, vê o que você vai fazer depois. Mas, observa bem as intenções desse negócio todo, tá? A Mega Gescom, obra-prima do intermissivista, pode ser alguma IC? Olha, instituição conscienciocêntrica pode ser a respeito de qualquer tema, desde que seja evolutivo e cosmoético, não tem problema.
Obra-prima e Mega GESCOM seria uma grande cena. Estudar só isso, já pensou? Dado que a melhor energia consciencial é aquela que possui maior percentual de energia imanente, de que maneira selecionar o local geográfico ou terreno que melhor sustente a IC sobre neurociência ou ligado ao desenvolvimento das inteligências do mental soma? O melhor é onde tem mais gente, vamos dizer, criando o holopensênico, uma elencologia mais forte e rica do problema. Aqui a turma está começando a estudar isso, dentro de neurociência. Pois é, já tem gente aqui que já está estudando. E nós aqui temos um ambiente mais rico, com maior número de pessoas sobre esse assunto. Pode ajudar. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: depois de amanhã, o ciclo mental somático vai ser o 26º encontro, vai ser sobre o tema democraciologia. E o povo vai estudar o problema de votar, eleição e etc. Tal, que nós temos eleição aí no próximo mês. Então, o debate vai ser muito oportuno. Vamos ver o que vai dar. É sábado, depois de amanhã, aqui. A entrada, como vocês sabem, é franca. Agora, eu estou aqui da Unicim, o cronograma do meeting da Unicim, que foi realizado no dia, ou que vai ser realizado no sábado, depois de amanhã, dia 29, no domingo também, nesse fim de semana. Então, aqui tem as atividades com o cronograma. Começa às 8 horas da manhã e acaba às 20 horas. No domingo, às 8 horas, e acaba também. O encerramento é às 20 horas. Agora, ó, é muita gente que vai falar sobre o assunto. Só para vocês terem uma ideia, é muita coisa que tem. Marcelo Silva fala sobre a mobilização básica de energias, com pontuações do núcleo, comitê, conselhos, secretário-geral, etc. Tem a Miriam Kuss, que fala também sobre mobilização básica de energia. O Marcelo Pasculin sobre desassim e uma série de condições. Agora, tem também aí outras coisas da Renata Pialarice, tem a Elizabeth Rodrigues, tem e vários outros aí falando, e vários desses também repetindo as ideias. Agora, fala sobre o Estatuto da Unicim, o planejamento 2013-2014, e a dinâmica de grupo, avaliação do meeting da Unicim. De modo que quem tiver interesse na Unicim precisa aparecer lá para ver. É no Hotel Bela Itália. Sabe? É bom ver isso. Das 8 às 20 horas. Sábado. Agora, eu entrego, então, a nossa professora Cristiana, você aí. Cris, na fatologia, quarta linha, a TENEPS enquanto quarta força prioritária da consciência lúcida. Esse tema, né, da TENEPS enquanto quarta força prioritária é que, na verdade, tem relação até com um polinômio, é o último polinômio, o polinômio sinérgico vontade, intencionalidade, auto-organização, TENEPS, na autossuperação das autocorrupções. Então, a vontade seria a primeira força, a segunda, a intencionalidade, a terceira, a auto-organização, e a TENEPS seria a quarta força. São 8 forças que o professor Valdo lista num capítulo no Manual da TENEPS, né? E a TENEPS entraria, então, nesse quarto lugar, depois do quê? Da vontade, porque a primeira coisa que a consciência tem que desenvolver é ela querer, né? Ela tem um querer determinado. O segundo é a intencionalidade, que seria a qualificação, né, do que ela deseja, das relações dela, que baseada pela cosmoética, e a terceira, a auto-organização, e aí entra a questão intrafísica, bioenergética, mental somática, parapsíquica, e a TENEPS, então, entraria então, com essa quarta força para a consciência, para ela, enfim, crescer, desenvolver, né, dentro da escala evolutiva. Porque, se você for pensar, para a pessoa conseguir dar sustentação à TENEPS, ela vai precisar dessas 3 forças anteriores, né? Vontade, intenção cosmoética e auto-organização, principalmente a autodisciplina, né? Para todos os dias estar lá fazendo esse trabalho assistencial. Então, a TENEPS entraria aí como quarta força.
E na crescendologia, terceira linha, o crescendo transmissões energéticas primárias, braços, transmissões energéticas evoluídas, tórax. Esse crescendo, ele também está dentro de um contexto aqui, anterior, do crescendo anterior também, TENEPS primária, TENEPS avançada, e aí depois vem essa condição, né? O trabalho com os braços, depois o trabalho com o tórax, né? E o próximo também, palmochakras e frontochakra. Esses três crescendos, eles estão interligados, e esse trabalho inicial da TENEPS, né, ele sempre começa, sobretudo, com a exteriorização das energias pelos braços, né? Pelos palmochakras, principalmente, né? E isso envolve movimentos rápidos, envolve, enfim, um exercício físico, né? Até do braço maior, digamos assim, né? Um envolvimento até físico maior. E a tendência da sessão da TENEPS é até demorar menos, né? Porque os exercícios são mais intensos nesse sentido, né? E o avançado, que seria a partir do tórax, né? Seria a condição já do praticante de TENEPS veterano, que estaria nessa condição de exteriorização de energias envolvendo todos os chakras, né? Mas, sobretudo, aí os chakras envolvidos com o tórax, né? Com o umbilical chakra também, né? E os exercícios, eles seriam um pouco mais intensos no sentido de movimentação, né? Diferente dos braços, né? Que é a parte inicial, né? A TENEPS primária, né? Digamos assim. E a tendência dessas sessões seriam demorar mais, né? Então, essa evolução no trabalho da TENEPS, né? Tá listado, está enumerado lá no manual pelo professor Valdo, né? Então, essa condição da gente começar primeiro como um exercício, né, dos palmochakras, e lembrando que por trás dos palmochakras a gente tem justamente o cardiochakra, que é um dos chakras principais que o tenepsista iniciante ele tem que trabalhar, né, quando ele está no início da TENEPS, no desenvolvimento da TENEPS, né, e passando para uma segunda fase, então, que seria essa fase mais avançada, que seria o trabalho mais intenso com todos os 7 chakras, e essa exteriorização, principalmente, né, pelo umbilical chakra, pela área do tórax, e aí tendo mais os chakras encefálicos, né, o frontochakra e o coronochakra como os chakras principais que estariam sendo ativados e em desenvolvimento nessa segunda etapa da TENEPS, dessa TENEPS mais avançada. Ok, obrigado. Cristiane, aqui na página 8, Fatologia, a segunda linha, análise dos efeitos cronêmicos na qualificação tenepsológica. Esse item, né, o que eu pensei nesse item? É a condição do tenepsista amadurecer, a questão da maturidade mesmo tenepsológica, que vem com o tempo. Né? De imediato, a gente começa a TENEPS e a gente tem uma visão. Conforme o trabalho vai se desenvolvendo, né, a própria TENEPS vai exigindo de você muito mais esforço, organização, disciplina, né, a disciplina também da ortopensenidade, né, então mexe com todo o processo do holossoma, né, a questão de rotina, do hábito, né, então tudo isso aí leva tempo para amadurecer, né, e essa maturidade ela vem a partir do momento que a gente consegue aplicar todas essas frentes, digamos assim, né, de uma forma mais organizada. E, claro que isso vem o quê? A qualificar o trabalho da TENEPS, né? Vem a qualificar o tenepsista e, por consequência, o trabalho do tenepsista como amparador. Né? Então, é aquele dito, né? Dar tempo ao tempo, mas, ao mesmo tempo, trabalhar para que a TENEPS cresça, para que a TENEPS se desenvolva, né? Para que você se qualifique, para que ela chegue nesse ponto de maior maturidade. Né, que eu acho que todos nós precisamos. Foi muito intenso o seu trabalho quanto a isso? Sim, é diário, né? É diário, tem sido diário já. Mas tem o diário do diário, né? Mas o que me ajuda muito, até por coincidência, é o próprio diário, né? Eu tenho o hábito de fazer o diário desde o primeiro dia que eu faço TENEPS, e isso tem me ajudado muito nesse sentido de
de observar essas condições de hábitos, rotinas, do parapsiquismo, da assistência, desenvolvimento de chakras, essa condição até, por exemplo, do horário, né, que foi comentado aqui, o ajuste do relógio, né? Então, os atrasos, por que atrasa, né, os motivos. Então, todo esse trabalho de registro no diário, eu acho que ajuda muito nessa qualificação, né, e nessa autopesquisa que o tenepsista tem que fazer constantemente, né, para que a TENEPS dele não entre numa estagnação, né, que ele se sinta bem dentro do trabalho que ele está realizando, né, que ele sinta realmente aquilo que a gente colocou aqui no verbete, né, do bem-estar, né, sair bem da TENEPS e sentir que o trabalho está crescendo, que ele está crescendo com o trabalho, né. Então, eu acho que é bem importante essa pergunta que você fez, que é para todos nós, né, tenepsistas, estarmos atentos a isso e estar constantemente nesse movimento, né, para chegar nesse nível de qualificação maior aí que os amparadores esperam, né. Mais uma. Para a fatologia, página 9, na 8ª linha, você coloca a possibilidade de alternância de amparadores em serviço, em única sessão energoassistencial. Essa é uma possibilidade, uma hipótese, né, que o professor Valdo cita no manual do TENEPS, de que podem ter intervenções de mais de um amparador em função até do tipo de assistidos que estão envolvidos, né? Então, claro, você tem um amparador fixo da sua TENEPS, mas você tem os amparadores dos assistidos envolvidos, né? E eles podem também estar fazendo um trabalho de intervenção mais próximo, digamos, ao tenepsista, né? Também pode às vezes o processo do tenepsista ou da tenepsista, ela tem mais de um amparador, porque trabalhava às vezes com equipex, ela pessoalmente, com mais de uma consciex, antes de ressomar. Você não pode fechar a porta para esse povo, tem que trabalhar com eles. São de casa, estão aí junto. É como se fosse uma semi-reencarnação lateral. Entendeu como é que é? Isso é um fato, é uma coisa óbvia. Também tem no caso da energização A3, né? Que comenta no Projeciologia o professor Valdo, que faz parte também, o outro amparador. Cris, aqui na parafatologia, antepenúltima linha, você comenta o papel da TENEPS na cosmovisão holobiográfica através da autolucidez quanto ao trio íncito. A gente vai ter o congresso no final do ano e a gente vai fazer uma mesa redonda para discutir a relação da TENEPS com holobiografia, né, autossérie X, personalidade consecutiva. Qual que foi a sua ideia quando você colocou aqui? Destrincha um pouquinho, por favor. Eu coloquei esse item do trio íncito, né, que envolve personalidade atual, personalidade consecutiva e a autoidentidade extra, como um meio, né, do tenepsista chegar lá nesse conhecimento, né, de quem ele foi no passado, de quem ele foi, ou se ele tem uma identidade extra, né, enfim, mais diretamente vivenciada no período intermissivo, né, a partir dessa maturidade tenepsológica que a gente estava falando antes, né? Então, a partir do desenvolvimento do trabalho, né, penso que isso aí só vai acontecer lá naquele outro estágio que a gente estava falando, né, da evolução, com mais aí de 10 anos de TENEPS, pelo menos, que é possível estar se aproximando, ou pelo menos sentindo o cheiro, né, dessa condição aí maior, com mais certeza, né, do passado, da personalidade consecutiva, enfim, dessas informações mais amplas, chegar nessa cosmovisão holobiográfica, né. Então, a tendência a gente pode ter como hipótese que, se tudo caminhar bem e a pessoa for atingindo esse nível próximo da UFIEX, a tendência também dela acessar o nível da holomemória maior. É isso que você pensa? Na verdade, com o caminhar aqui da TENEPS, com essa maturidade tenepsológica, principalmente se ela conseguir chegar, digamos, à condição da UFIEX, né, que o professor Valdo estava comentando aqui antes, ela vai ter acesso mais diretamente aos seus assistidos, né? E aí, a partir desse contato com os assistidos, é que ela pode acessar essa condição
da identidade extra, né, e até da personalidade consecutiva. Então, eu vejo que isso é uma condição assim, já bem avançada, de bastante maturidade, né, dentro do trabalho do tenepsista, para chegar nesse ponto. Página 9, parafatologia, na 10ª linha. Poderia explicar o parametabolismo energético do tenepsista veterano, possibilitando assistência energética maior? E o próximo também, por favor. Tá. Então, a partir desse item, né, até eu estava comentando, a partir desse item são vivências do tenepsista veterano, né, não do tenepsista iniciante, e que envolve, então, devido a esse tempo já de estar realizando a TENEPS, né, com esse exercício diário do desenvolvimento do parapsiquismo, dos chakras, dessa interação junto com o amparador extrafísico de função, que o tenepsista veterano pode chegar nessa condição de ter um estofo maior de energia e de background mesmo para fazer essa assistência mais ampla e mais constante no dia a dia. Porque qual que é a tendência do tenepsista? Ele caminha para ser, digamos assim, realizar a assistência ou realizar um epicentrismo assistencial diariamente em todos os seus contatos. Então, a gente caminha para isso. Claro que, inicialmente, o tenepsista ele não dá conta desse recado, mas ele está fazendo força para chegar nesse nível, né, de todos os contatos que ele tem no dia a dia, ele poder ver o que eu posso ajudar essa consciência, né? Eu estou vendo, digamos, a consciex, fazer uma escagem, né, deixar todo mundo que você tem contato melhor do que você encontrou antes. Então, essa condição seria a ideal, é a condição do epicentrismo mesmo conscienciológico. E isso vai precisar de que o tenepsista tenha esse metabolismo dele, e aí entra o holossoma todo, né, não só o soma, mas o energossoma, o psicossoma, o mentalsoma, né, já malhado, né, já treinado, já desenvolvido, já capacitado para chegar nessa condição do veteranismo aqui, né? E aí por isso que eu acho que entra também, é super importante a condição do exercício físico, né, o trabalho com o estado vibracional, essa qualificação emocional das emoções, né, essa pensenidade já mais qualificada, e o trabalho também com as ideias, né, com o mental soma, com a racionalidade. Eu acho que o tenepsista, ele veterano, né, ele passando por todas essas etapas, ele chega nessa condição do parametabolismo energético, né, para fazer essa assistência maior e mais constante. E essa paramitridatização do tenepsista veterano, a caminho da dispersidade, quanto às energias conscienciais doentias dos assediadores, é também uma consequência desse trabalho, né, ao longo do tempo, esse investimento holossomático que o tenepsista veterano tem, de ir justamente podendo ter contato com os assediadores, ter contato com os guias cegos, ter contatos com consins assediadas, né? E ele conseguir, aos poucos, ir percebendo e se desenvolvendo para que esse assédio não perturbe ele, né? Que ele não entre no assédio das outras pessoas, né? Então, as pessoas elas vão relatar problemas, conflitos, vão estar com consciexes, né? E você vai ouvir, você vai muitas vezes escar essas consciexes, mas você não vai entrar no conflito da outra pessoa, né? Você não vai estar chorando junto com a outra pessoa, né? Digamos assim, né? Você vai ser solidária com ela, mas você não vai embarcar num assédio que está ali por trás daquele conflito que está sendo relatado, né? Então, essa mitização é justamente essa dosificação, aos poucos, que o tenepsista vai tendo contato com os assédios, né? E não se deixando cair nesses assédios, né? Então, às vezes, ele vai cair na primeira vez, segunda vez, terceira vez, 100 vezes, né? Até que ele vai aprender, né? Vai ter que investir mais no estado vibracional, ou tem que investir mais na higiene mental, ou eu tenho que trabalhar mais tal emoção, né? A pessoa, digamos, tem muita compaixão, daí ela tende a assimilar muito o que os outros estão falando, sentindo, então ela tem que trabalhar mais esse aspecto, né? De gostar dos outros, ter afeição pelos outros, mas não ao ponto de você assimilar todo o problema do outro para você, né? Porque daí já errou na dose. Então, esse trabalho, assim, aos poucos das emoções, das energias, é isso que vai dando, então, esse reforço mesmo holossomático para a pessoa se sustentar, né, nesse trabalho aí rumo à desperdicidade, que é o foco, né?
Obrigada. Nada. Cris, na página 9, na parafatologia, o segundo item, as práticas parapsíquicas amadoras compondo a pré-história da TENEPS ao longo das vidas passadas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, essa ideia aqui, ela surgiu, né, da pré-história da TENEPS a partir de um artigo que eu escrevi, né, sobre a pré-história da TENEPS. E eu vou estar apresentando no Congresso Internacional de Tenepsologia, no final do ano, justamente uma conferência sobre o histórico da TENEPS. E vou falar um pouquinho dessa pré-história e da história, né? Digamos, a história contemporânea e da pré-história. Você pode adiantar ou só lá no fórum? Então, não posso adiantar. Só lá no fórum? Tem que fazer inscrição, Cris? Não, estou fazendo primeiro a propaganda para divulgar o congresso, para as pessoas participarem, poderem vir tirar suas dúvidas e contribuições, né? Essa conferência vai ser aberta, ela não é cobrada, né? Essa é a primeira conferência do Congresso, então é aberta a todos, a entrada é franca, né? E a ideia, quando eu coloquei aqui a pré-história, é justamente a gente fazer uma reflexão de todas as linhas de conhecimento, povos, etnias, grupos, né? Que já se envolveram com o parapsiquismo e que se assemelharam, ou que, enfim, chegaram perto, ou tentaram, pelo menos, tá nessa linha da TENEPS, apesar de não ser a TENEPS ainda, né? Então, se a gente for olhar, tem muitas etnias, né? Indianos, né? Enfim, chineses, os japoneses, né? Muitos povos que já trabalharam com esse processo de energia, trabalham até hoje, se a gente for olhar a parte do Oriente, né? O Reiki, né? O próprio Reiki, a Seishonoye também, né? Então, os próprios cátaros, né? Eles tinham um trabalho com energia com as mãos, né? O Reiki trabalha com cura pelas mãos. São então, símbolos. os budistas também têm um trabalho assim com as mãos. Então, se você for olhar, tem várias linhas religiosas, místicas, né? Que tem esse trabalho, esse investimento no parapsiquismo e até o trabalho justamente com a intenção de cura pelas mãos, né? Mas que não chegaram ainda no ponto que seria a técnica da TENEPS, né? Então, essas práticas amadoras, até eu coloco lá no artigo, até que ponto não éramos, né, nós mesmos lá no passado fazendo tudo isso, para poder chegar ao ponto de amadurecer, né, e passar por um curso intermissivo, ter uma qualificação para chegar ao ponto de conseguir praticar a TENEPS hoje. Abrir mão do misticismo. Então. Abrir mão do misticismo, da religiosidade, na forma como a gente vê o extrafísico, na forma como a gente vê os amparadores, né? Então, os amparadores, eles são amigos, né? Eles não são entes superiores, né? Então, essa visão toda ao longo da história, se a gente for ver, né, nós mesmos devemos ter amadurecido essa visão sobre o extrafísico, a visão sobre o amparo, a visão sobre a cura, sobre a assistência, a intencionalidade, né? Para que eu vou trabalhar com energia, para que eu vou fazer TENEPS, para que eu vou qualificar meu parapsiquismo, né? Então, a ideia foi fazer uma reflexão mesmo dessa evolução da técnica. Obrigada, Cris. Não. Eu vou na palestra, viu? Página 9, não sei se você já respondeu, cheguei um pouquinho mais tarde, na neosinapsologia. A primeira, as neosinapses multidimensionais e holossomáticas criadas no cérebro do tenepsista após período médio de 2 anos. Como é que é isso? Como é que você chegou nessa... Explica um pouco melhor aí. Esse período médio de 2 anos, isso também tem lá no manual da TENEPS, né, a proposta do professor Valdo desse período, dessa data de 2 anos, digamos assim, né? Também aqui, até para o estado vibracional, ele tem sugerido também esse período de 2 anos para a pessoa dominar o estado vibracional, né? Então, o que eu entendo é assim, é mais ou menos ali a manutenção da TENEPS. Se você for olhar também, o prazo são 3 anos, né? Proposto lá no manual, ali na página 12, né? Nos estágios, né? Então, eu penso que, assim, a pessoa ela vai começar a fazer toda uma mudança na vida dela, do ponto de vista de hábitos, de pensenidade, né? De trabalho com energia, dessa conexão, né? Essa aproximação com o amparador. E isso leva um tempo até ela conseguir assentar essa rotina, né? Então, se você for pensar do ponto de vista só intrafísico,
né? Às vezes, para você mudar um hábito, ou para você aprender, por exemplo, uma criança aprender a segurar corretamente um lápis para aprender a escrever, né? Ela tem ali um período, no mínimo 6 meses, que você tem de exercício, de ensino, ou então a criança que segura com um lápis errado, você tem que mudar a posição no dedo dela. Então, até ela criar aquele novo hábito e conseguir escrever corretamente, também é um mínimo de 6 meses. Então, isso para começar uma pessoa a mudar o hábito, mas para assentar um hábito mesmo, né, no mínimo aí 1 ano, 2 anos. Então, se a gente for tomar esses exemplos de aspectos intrafísicos, somente intrafísicos, psicomotores, né, que a gente observa, né, com a gente mesmo e com os outros, você imagina do ponto de vista multidimensional, parapsíquico, né? Então, eu acho que esse tempo de 2 anos, de 3 anos, ele é um tempo assim razoável para que a gente se habitue do ponto de vista holossoma, do holossoma, né, para estabelecer, né, essa condição da TENEPS. Ok, obrigada. Ficou claro? Isso. O professor Waldo geralmente comenta a questão da TENEPS ser a coisa mais importante nessa vida intrafísica, né? Tem notado que você tem aprofundado bastante esses estudos, tem feito os verbetes em cima desta questão também. Para você, como é que está no dia a dia hoje a TENEPS? Ela vem aumentando cada vez mais o nível de importância dela para você no dia a dia, na vivência diária, no período da TENEPS? Como é que está isso aí? Como é que você poderia ampliar essa questão para nós aí? Olha, eu venho me estudando, né, como eu falei, a partir da questão do diário, e o que eu observei, assim, eu tive uma primeira etapa, principalmente um primeiro ano da TENEPS, onde eu tinha muita mioclonia, trabalho com energia, aproximação do amparador, era muito ainda de ajuste, sabe, para o trabalho mesmo, propriamente dito, né? E eu também observei que, assim, os primeiros anos eu fiz um trabalho grande, assim, na questão mesmo da depuração das emoções. Até eu já comentei aqui na outra tertúlia, né? E que tem relação com o processo dos palmochakras e do cardiochakra, né? Por trás dos palmochakras tem o processo do cardiochakra, né? Então, esse processo de depuração das emoções, de você repensar o seu dia, repensar suas relações com cada pessoa que você encontra, né? Que impacto que teve, que sensação que você teve, qual foi a intenção quando você falou aquilo. Então, esse processo todo, assim, nos primeiros anos, né, foi bem detalhado, bem, assim, avaliado, né, do meu ponto de vista. E o que eu percebi também, quando eu engrenei num processo de, por exemplo, de mais constância, né, e regularidade no exercício físico, isso deu uma mudança muito grande também na TENEPS, né? Então, quando eu comecei a incorporar novos hábitos somáticos no meu dia a dia, eu comecei a observar que isso fez um upgrade, né? Isso deu uma melhora, né? Como se o exercício físico, ele também ajudasse, ele fosse coadjutor, e ele é coadjutor na questão do exercício tenepsológico, né? Porque, na verdade, o exercício tenepsológico envolve um exercício físico, né? Então, assim, essa questão de mudanças de hábitos, eu estou procurando sempre observar tudo que eu faço no dia a dia, para ver o que eu posso estar melhorando, né, ajustando do ponto de vista da TENEPS. Eu acredito que foi por aí que você também conseguiu chegar naquelas 10 áreas ou vertentes das pesquisas experimentais, então, né? Basicamente, através disso a gente consegue ir trabalhando, detalhando a qualificação da TENEPS também, né? Isso. Eu pensei exatamente essas 10 áreas como itens, indicadores, né? Formas da gente estar avaliando o próprio desenvolvimento da TENEPS. Então, se você for olhar do ponto de vista holocármico, né? Que são as 3 primeiras especialidades, né? Como que você percebe, né, as suas relações interpessoais? Elas estão melhorando, né? Você se sente integrado num trabalho maior, por exemplo, aqui a questão da Cognópolis, né, do bairro Cognópolis, né? Você se sente integrado, auxiliando, né, somando nesse trabalho maior. A mesma coisa aqui no policármico, né? Então, a condição de assumir o curso intermissivo e você fazer esse trabalho, né, de enfrentamento da TENEPS, da manutenção da TENEPS, ser uma gotinha d'água ali dentro do contexto maior da Reubex, né? Então, aqui na primeira parte, que é a questão do holocarma, né, foi uma reflexão mesmo
dessa vivência das relações interpessoais, tanto intrafísicas quanto extrafísicas, que eu acho que o tenepsista pode fazer, né? E aqui na parte do holossoma, que eu vejo que é a base, né? A tenepse está sentada no soma do tenepsista mesmo, no corpo físico do tenepsista, né? O primeiro instrumento ali de trabalho da tenepse é o corpo físico do tenepsista. Então, se ele não está rígido, se ele não está saudável, né? Como é que vai ficar a condição de todo o trabalho que tem que ser feito, né? E a mesma coisa em relação ao energossoma, as emoções e o mental soma, né? Então, você está procurando sempre exercitar os 4 veículos aqui, justamente para estar promovendo esse desenvolvimento da tenepse. Então, uma avaliação interessante que o tenepsista pode fazer, né? Ele está melhorando o nível de afeição dele pelas pessoas, ele gosta mais das pessoas, né? Quando ele tem contato com as pessoas no dia a dia, qual é a dedicação que ele tem para fazer essa assistência que as pessoas pedem, né? Ou do ponto de vista mental somático, a questão da escrita, né? E como é que está a escrita de verbete, escrita de artigos, escrita de livro, né? Ele está conseguindo levar tudo isso aqui de eito, a mesma coisa o estado vibracional, né? O trabalho com as energias, a exteriorização da energia. A parte da pensenologia, por exemplo, né? A base também da ortopensenidade, né? Que é a mudança de pensene, né? Que vai dar sustentabilidade para o trabalho da tenepse, né? Essa higiene cosmoética, né? Então, é algo que o tenepsista tem que todo dia estar pensando nisso para ele se corrigir do ponto de vista da pensenidade. Então, acho que a ideia com essas especialidades foi criar esses indicadores, esses meios, instrumentos do tenepsista estar se avaliando, se ele está caminhando em relação a esses aspectos ou não. Ok, obrigado. Quando eu e minha dupla estávamos começando a trabalhar com EV, tinha ressaca intensa pós-prática. Em uma noite ocorreram várias características de poltergeist, não consegui dormir e fui ler o manual da TENEP por curiosidade. Quando me deitei, o acoplamento do amparador logo começou e a exteriorização pelo braço esquerdo com movimentos no sentido anti-horário. Após isso, as ressacas após a EV pararam. Pode ser tenepse espontânea? Mesmo o amparador sabendo que não posso praticar a tenepse? Como é explicado esse episódio? Você quer falar? Você é a dona. Foi uma assistência pontual ali, né? Acho que não pode ser considerado tenepse, porque a tenepse tem toda essa condição de regularidade, a pessoa está lúcida para aplicar a técnica, né? Ela tem que estar, as condições de vida também já preparadas, embasadas, né? Então, eu penso que não seja tenepse, mas que seja, sem dúvida, uma assistência que você teve do amparador para aliviar a barra ali, né? Para fazer uma higienização do ambiente, né, em relação a você e a sua dupla. Em Parafatologia, página 9, terceira linha de baixo para cima. O papel da tenepse na cosmovisão holobiográfica através da autolucidez quanto ao trio íncito. Então, essa questão foi levantada agora há pouco, né, mas o objetivo desse item foi que, ao longo do tempo, né, o tenepsista veterano ele consiga chegar nessa condição de, através das assistências que ele faz, e principalmente do contato com os assistidos, né, consciências extrafísicas e intrafísicas, ele consiga ter, então, alguma ideia sobre a sua personalidade consecutiva e também sobre a sua identidade extra, caso ele tenha identidade extra, né? Mas, então, a ideia dessa cosmovisão holobiográfica, ela pode acontecer através dessa maturidade tenepsológica, né? Então, a ideia foi, mais ou menos do meio da parafatologia para frente, colocar esse crescendo, né, dessa maturidade tenepsológica que pode estar ocorrendo. Professor Valdo, no verbete dicionário antigargalologia, o senhor coloca aqui, pelo que eu pude ver, várias técnicas que ajudam na superação desses gargalos, né? O senhor comenta ali a questão da autoconscienciometria, analisando os megatrafores e megatrafares, coloca a técnica do autoabsolutismo cosmoético, os 10 exemplos de evitações, e assim vai. Dessas técnicas aqui, o senhor também expõe o estado vibracional e o arco voltaico também, né? E a técnica das 5 horas de autorreflexão. Então, o senhor expõe aqui várias técnicas para poder superar esses gargalos. Juntando isso aqui, nós temos um sinergismo na superação desses gargalos, seria isso? A gente tem que, primeiro, definir
que você ainda não passou um gargalo. Então você tem que ver que ele existe aí à frente e você tem que dar um jeito de tirá-lo da frente. Não é propriamente contornar o gargalo, não. É engolir o gargalo, destruir, acabar com aquilo. Tem que passar o problema. Entende? Paulo, é você resolver a questão do gargalo. É. Superar... Não, e a pessoa mais séria é ela ter condição de raciocinar que ela tem um gargalo que ela ainda não passou. Ela tem um desafio, o repto à frente. Isso é que é o mais importante de início, é isso. Se ela já começa a saber, ela já pode atacar aquele problema na frente. Muitos gargalos são trafais, ou seja, é um traço que faltante da pessoa. Esse aqui é o gargalo. Então falta ela arranjar um mega trafor correspondente àquela deficiência, para suprir aquela necessidade. Assim que nós sempre vamos ter um próximo gargalo, ou existe um momento que esses gargalos vão... Não, a maioria tem gargalo o tempo todo e vai ter o tempo todo. Agora, a tendência é que os gargalos tendem a diminuir em tamanho e qualificação, a qualidade deles também. Então é muito importante pensar também por aí. Para o desperto, isso já diminui bastante, o próximo gargalo é se tornar... né, é mais prático para ele, porque o gargalo da pessoa receber assédio, admitir o assédio, é muito forte, né? Entre todos os gargalos, é um dos mais comuns, frequentes e mais, vamos dizer, problemático, né? Cria muita questão. Então, a hora que isso passa, ajuda, mas ele vai ter outros gargalos. A gente nunca pode esquecer dos endogargalos, endógenos, da própria consciência, dentro dela. A pessoa tem. Que são... Por exemplo, um hábito aí, às vezes, muito comum da pessoa, mas que é um hábito que não é correto, pode ser um gargalo enorme. Um dos mais óbvios que tem por aí assim é o fumo, né? O cigarro. Eu já vi um monte de gente que quer deixar o cigarro e não consegue. Quer dizer, ele deixa na hora que vai dormir, na hora que ele acorda, ele já começa de novo. É uma piada. Então, o problema, nesse caso, a gente fala, o melhor lugar para acabar com gargalos óbvios é o hospital. É a pessoa se internar numa casa, num resort, um local que ela possa ficar isolada e assistida e receber uma atenção clínica. Sério. Na questão de prestar assistência, de trabalhar na interassistenciologia, é importante entender o gargalo do outro também para ajudá-lo a superar esse gargalo. Mas agora, em primeiro lugar, a pessoa tem que ver os gargalos pessoais, né? E liquidar com isso. Por isso que eu estou falando aqui com tanta veemência sobre o gargalo. É o jeito. Agora, tem coisa tão simples aqui. Mostrar irritabilidade pessoal como rotina. Isso é um gargalo enorme. No entanto, é tanta gente irritada aí que ninguém nem fala naquilo, fica por isso. Tem pessoa que já chega para você, hoje eu estou tão irritada, né? Você olha só, é uma banalização de uma condição seríssima. E estou tão deprimida essa semana. Né? Entende? Umas bobagens enormes. Agora você veja, uma condição dessa, só da pessoa falar, ela já fez evocação de tudo que é negativo em torno dela. A pessoa não raciocina, ela não vê isso. Então, o problema da ignorância perante o gargalo ainda é enorme. A gargalolândia é enorme. Entende? O senhor comenta ali na página 8 a cosmovisiologia, né? Aumentar essa visão de conjunto para automotivação, para gerar automotivação. É o que eu falei aqui antes, eu falei sobre isso. Ah, você já falou. Agora, a ignorância é escravidão, sabedoria é libertação. Esse é o resumo de tudo. Gargalo é isso. Agora, esses 10 aqui, ó, que eu falo, é muito chato aqui para a pessoa pensar. Errologia, cometer habitualmente o mesmo erro 2 vezes seguidas. Quem comete um erro e oculta, comete 2 erros. Assim tem início uma série de erros. A sustentação da mentira exige outras. A lógica.
Vê se tem lógica isso aí. Tem que examinar se tem lógica. Ok. Cristiane, na página 9, efeitologia, os efeitos somáticos no estágio avançado da TENEPS. Pode explicar? O efeito somático no estágio avançado da TENEPS são essas condições até que você pode observar aqui na página 11, né, que fala na taxologia, que fala sobre a somática. Então, aos poucos, esse trabalho com a TENEPS, ele pode gerar essa condição aí do fortalecimento da musculatura, por exemplo, dos braços, na primeira etapa, né, e até do abdômen, na segunda etapa, aí, desenvolvimento da TENEPS. Outros aspectos dessa condição mesmo do metabolismo, né, que pode começar a se alterar, principalmente se a pessoa, ela então se dedica mais aos exercícios físicos e tenepsológicos, né, a tendência do metabolismo dela é ter uma aceleração, né, então tudo funcionar mais, tudo funcionar melhor no corpo dela, né, então a TENEPS, ela faz isso, o exercício físico faz isso, né, então como o tenepsista, ele vai ter essa dedicação maior para a saúde dele, né, e para até as condições de higiene também, né, que a gente citou aqui, a tendência é o metabolismo dele ampliar, né, se acelerar, ampliar, e aí poder ter essas condições que a gente citou aqui também, da aumento de diurese, maior ingestão de líquidos, né, então todo esse processo mesmo de alteração metabólica. Ele pode contornar doenças? Com certeza, eu acho que, no caso aqui, mini doenças, né, através desse cuidado maior que ele vai ter com o corpo, né, com a saúde dele, eu acho que no sentido até de prevenção de doenças. Né? Quanto mais cedo a pessoa conseguir investir nesse sinergismo, que a gente botou aqui na taxologia, né, exercícios físicos e exercícios tenepsológicos, ele vai estar cuidando do holossoma dele como um todo. Né, e ele vai estar praticando o processo da assistencialidade, da ortopensenidade. Então, só isso que já é muita coisa, sim, ele está justamente atuando na profilaxia de doenças, na profilaxia de assédios, na profilaxia de acidentes de percurso. Né? Então, esse investimento holossomático, ele é fundamental. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui também, parapatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, a superintendência dos evoluciólogos na rede de tenepsistas intermissivistas. Pode explicar um pouquinho? Essa ideia que, na verdade, cada tenepsista, né, ele é auxiliado por um amparador de função, mas por trás desse amparador, que está ali mais direto com você, digamos, seu amigo mais próximo, né, existe todo um trabalho de superintendência dos evoluciólogos no andamento desses trabalhos tenepsológicos. Né? É tudo muito interligado, digamos assim, né? Porque quem que você vai estar assistindo na sua TENEPS? Né? Principalmente suas ex-vítimas, né? Pessoas que você deixou para trás, pessoas que se deixou de atender, né? Pessoas que, de alguma forma, a gente deve alguma informação, algum carinho, alguma energia. Né? Então, esses assistidos, né, eles têm muita relação justamente com o processo grupo kármico. Então, cada tenepsista, ele representa um representante de um grupo maior. E por trás desse grupo karma sempre vai ter um evoluciólogo que vai estar atendendo, né, acompanhando, superintendendo, né, às vezes até organizando esse fluxo de atendimentos que o tenepsista vai estar realizando. São eles que trazem, então, essas pessoas do nosso grupo? Um amparador de função é que faz essa, digamos, a agenda do dia, né, a pauta do dia ali para os atendimentos, mas de um ponto de vista mais amplo, né, aí no caso falando no sentido de uma supervisão, não de uma orientação diária, né, no contato diário, aí por trás tem os evoluciólogos, né, porque os amparadores da TENEPS, eles estão sempre em conexão com esses evoluciólogos, justamente para o atendimento, para a assistência maior a ser feita, para escolher essas prioridades também, né? Uhum. Ok, obrigado. Nada.
Gente, então nós vamos abrir um parênteses aí, pode ser? Pessoal, por favor, nós pedimos por gentileza que desliguem os celulares e que na hora da mega euforização não teclem os computadores. Obrigada.
Então, como é que você foi lá? Ai, muito forte, eu senti um impacto grande. Agora, ficou mais intenso mais para o fim. Mais para o fim. Nos últimos 2 minutos agora estava tava, vibrando tudo. E eu senti um momento que deu uma girada, parece que a energia fazia assim e espalhava assim, bem interessante. E outra coisa também que eu percebi, a variação de temperatura bem forte. Em algum momento, para mim, gelou e voltou. E veio, eu não sei se foi impressão minha, mas veio uma coisa assim de consciência do século XVII, assim, veio uma coisa forte. Deve ser o bobo. E você, como é que foi? Eu sentia como se tivesse um turbilhão dentro de mim. Foi. Mas você está sentindo bem agora? Desde o momento que eu coloquei naquela cadeira ali, é como se tivesse algo modificando dentro de mim, uma coisa assim muito forte, vibrando, e meu coração disparou e continuou. E aí depois aqui é como foi aquela calmaria. Foi acalmando, acalmando, aí eu suspirei. É como se estivesse me limpando. Eles estão te dando muita energia, você tem muita coisa para fazer, né? Oi? Você tem muita coisa para fazer, eles estão te dando energia para melhorar. Muito bom. Que bom. E você, como é que foi, esse meu chefe aí? Eu senti uma coisa semelhante ao dela. Muita vibração, cardiochakra, mas toda a região do tórax, vibrando bastante, muito. Dos últimos minutos, foi que acalmou mais o coração, depois voltava, aí acalmava. Você está se sentindo bem agora? Estou. Então valeu. A turma boa. Desse jeito é fácil fazer a megaforização com vocês. Doce de coco. Obrigado.
Então, como é que foi você? Muito bom. Tive uma sensação de euforia assim no início, né? E uma sensação muito boa, muito. Você chegou a sentir a influência do campo assim, mexendo? Senti. Tá bom. Circular, né? Assim. E você, como é que foi? Eu senti a energia bem quente, para mim assim esquentou bastante, estou até com calor. E era uma energia bem densa, assim, dava para como se eu pudesse até pegar na energia. E a impressão que tinha que assim a energia vinha, era tanta energia que ela ia para outro lugar, sabe? A impressão que vinha e aí aparecia pessoas na minha mente e lugares, aí eu acabava exteriorizando para ela. Eu também vi assim, uma das consciências que estava aí. Então, mandei energia, aproveitei assim para que era bastante energia bem positiva e bem tranquila. E você, Cida, como é que foi? Eu fui bem, mas eu senti muito, estava quente. Teve uma hora que eu comecei a sentir até falta de ar, parece que estava me sufocando. Assim. Você estava mexendo com a ectoplasmia mesmo, mas depois esquentaram. Isso aconteceu mesmo. Mas eu estou bem. Mas você está sentindo bem agora? Como é que está? Está bem? Então tá bom. Uma outra coisa. A consciência que eu vi aí falou assim, hoje não pode demorar muito não, é pouco, que tem muita energia. Eu não sei, é como se eu estivesse fazendo a economia do processo, porque atendia dentro do nível que eles estão fazendo. Sabe como é que é? Aquele nível já foi atingido. Tinha muita energia. Eu senti uma pulsação aqui. Foi? Batendo e... Você precisa ver se isso não são as suas sinaléticas. Quando chega assim perto do ouvido, quase sempre tem sinalética no meio. Tem algo aí, né? Precisa examinar. Ver bem como é que é isso. Agora, com essas energias aqui, quem não sentir também, não dá, né? Pode ir para casa. É muita energia. Hoje está muito forte. Eu acho que eles terminaram 1 minuto mais cedo agora esse campo, por causa disso, a hora que ele falou. Eu não sei bem aí pelo horário, mas eu penso que foi 1 minuto menos, entende? Pela situação. Hein? Foi mais ou menos isso? Que geralmente eles demoram 5, 6 minutos, às vezes 7. Agora, dessa vez aqui, eu acho que foi na base de 4 minutos. Por aí. Eu tenho uma sensação de tempo dentro de mim, entende? Então eu acho que foi mais ou menos isso. Agora, divida a intensidade da energia. Não, tem que dosar. E eu aqui perdi totalmente a noção do tempo. Foi, né? Totalmente fora de... Mas vocês estão bem, a energia é positiva, gente boa. Você trabalha com energia, Cida? Não, eu acho que você devia trabalhar. Você tem muita energia por aí, se dá um jeito. Vamos mexer aí nas dinâmicas, trabalhar com isso. Você nunca foi ao complementário? Dá um jeito nela aí, tá certo? Confia em você. Estou fazendo preceptoria. Tá? Então tá bom. Primeiro passo. Tá certo, você está no caminho. Gente, obrigado, hein? Valeu. Isso aqui é a primeira vez que acontece. Sempre tem umas novidades, né? Eu falo assim, não, está com muita intensidade de energia, nós vamos terminar mais cedo. Você também percebeu? Não, porque o negócio parece que de 110 passou para 220, a corrente. Professor, está muito forte. Ontem o Juvenal estava na dinâmica à tarde, eu estava lá também. Quando ele sentou na cadeira ali, nossa, o campo deu uma expandida. Depois eu conversei com a Cida percebeu também, a Cida Polassi. Na hora que ele sentou, ele tem muita energia. Mas deu uma expandida, foi um negócio assim estrondoso na hora que ele sentou. E ele disse que não percebe nada. Agora a consciência chegou a falar para mim, nós vamos
terminar mais cedo. Para mim, foi 1 minuto a menos. Do normal, aí, de 5 minutos, eles passaram para 4 por aí. Foi, você olhou? Então, é isso. Você sabe, o processo de tempo aí é difícil de marcar nos intervalos. O problema da exteriorização de energia é uma coisa. Agora, o intervalo quase sempre ele é alterado, porque depende das pessoas, do que elas falam, o que expõem. Às vezes diminui. Pois é isso. Oi. Página 10, na trinomiologia, terceira linha, você coloca o trinômio registro mnemônico, gráfico e energético. Você pode aprofundar, principalmente o último tópico? Trinômio registro mnemônico, registro gráfico, registro energético. Então, a TENEPS, ela consta dessas três frentes, digamos assim, né? Porque ela consiste justamente no exercício da memória, né? Você repassar, né? A revisar o dia, revisar os contatos diários que você teve, né? A gente deve sempre iniciar dessa forma. Então, trabalha muito com a memória, né? No caso aqui, qualificada, né? Os mnemopensenes qualificados. O registro gráfico, que é justamente o registro do desenvolvimento parapsíquico, né? Do tenepsista, que é o que ele deve estar registrando no diário dele, né? E não o foco nos assistidos, né? Vão registrar isso. E o registro energético, que é justamente esse fato dele estar lá todos os dias, no mesmo horário, né? Formando aquele holopensene assistencial para fazer esses atendimentos, né? Então, é justamente esse registro energético diário que vai fazendo a mudança ao longo do tempo das sinapses, né, das parasinapses, né, do holossoma, né? Então é um registro e ao mesmo tempo uma modificação do holossoma diário, né, que acontece. Foi essa a ideia. Cristiane, na página 12, em proexologia, você coloca a fase preparatória, depois a consecutiva, né? Então, você fala... Tá bom. Melhorou? Agora sim. Comentário aqui. Bom, então, voltando. Você fala da proexologia, a fase preparatória e a consecutiva. E do fluxo das energias nessas duas fases, né? Do psicossoma para o soma, depois do soma para o psicossoma. Existe um impacto na TENEPS dessa diferença de fluxo das energias? Isso é perceptível ou isso não influencia? Não, o que eu penso é assim, olha, que, por exemplo, no caso do inversor, né, que começa a TENEPS, então, antes dos 35 anos, né, em torno aí dos 35 anos, ou até mais, né, que agora a gente se vive mais, então, a média já não é 70 anos, já é 100 anos, né, então, isso varia. Mas a condição dele de estar doando já o tempo, a potencialidade dele, os trafores dele, inclusive, se está fazendo a TENEPS, doando também as energias, né, eu penso que isso gera um sinergismo, né, grande entre o trabalho da TENEPS e o trabalho da INVEX, que ele está fazendo, né, e essa, digamos assim, essa vazão, né, esse fluxo do psicossoma para o soma, né, de uma forma mais fluida, de uma forma mais bem aplicada, digamos assim, né. Mas eu não sei, apesar de ser inversora, eu não comecei a TENEPS antes dos 35, né, eu comecei aos 35. Então, eu não saberia te dizer aí como é que é essa percepção, né, desse fluxo, né. Agora, a condição inversa, né, daí, no caso, o movimento contrário, é justamente, também tem a ver com o movimento da própria vida da pessoa, onde ela coloca os hábitos dela, o que ela faz no dia a dia, né, porque a pessoa, na primeira metade da vida dela, ela está investindo em constituir a vida, né, vida material, digamos assim, a vida afetiva, a vida financeira, por aí vai, né, e a segunda metade, ela está, na verdade, já numa condição mais assentada, mais tranquila, e justamente pensando já no que vai acontecer na pós-dessoma, né? Na dessoma, na pós-dessoma. Então, o fluxo, nesse sentido, inverte e as prioridades invertem. Então, o que eu penso é não no sentido tanto da percepção da energia, mas da pensenidade a essa inversão do fluxo também, né? E a essa modificação.
Página 10. Binomiologia, terceira linha. Poderia explicar o binômio profissão-TENEPS? Esse binômio, eu coloquei pensando justamente que a TENEPS, ela não é só os 50 minutos diários, né? Então, o tenepsista, ele, como a gente estava falando antes, a tendência dele é, através de todos os contatos diários que ele tem, ele expandir esse trabalho de assistência, de desassédio. Então, a profissão é o local onde a pessoa normalmente ocupa a maior parte do tempo dela, né, durante o dia, né, ela está se dedicando para aquilo. Então, a tendência é as pessoas que ela atende na profissão dela, os colegas de trabalho, né, se é professor, os alunos, né, no meu caso, sou professora, eu tenho muitos alunos, eu vejo que há uma conexão direta. Então, muitas vezes eu estou dando aula, né, e meus alunos começam a relatar casos, que eles também, alguns já são professores, porque é curso de formação de professor, então, alguns começam a relatar casos de atendimentos de crianças problema, crianças com dificuldades, dislexia, né, na sala de aula, e eu tenho a lembrança da TENEPS naquele momento. Eu estou ouvindo o aluno falar e vem na minha cabeça a lembrança da TENEPS, uma percepção energética ampliada, trabalho de exteriorização de energia. Então, eu vejo que a assistência começou já ali, né? Como se o amparador ele aproveita as oportunidades da profissão do tenepsista para fazer assistência, né? Porque justamente são as conexões dele, né? São os vínculos, é o grupo karma dele, né? Então, ele vai aproveitar esses momentos justamente para fazer assistência. Então, eu acho que o tenepsista ele tem que fazer bastante essa correlação do dia a dia dele, da profissão, com os atendimentos, né? Não, durante o dia e na hora da TENEPS também. Que seria a TENEPS 24 horas, isso que você falou. Caminhar para isso daí, né? Caminhar para a TENEPS 24 horas. Obrigada. Cris, aqui na página 10, Crescendologia, penúltima linha, finalzinho ali, se coloca o crescendo especulações intelectuais e afetivas, vivências prioritárias evolutivas. Qual a relação que você fez? Não, é que aqui, num primeiro momento, por isso que é um crescendo, né? A pessoa ela tem teorias, especulações, conjecturas, né? E, a partir do momento que ela se engaja nesse trabalho da TENEPS, ela passa a ter vivências prioritárias do ponto de vista da evolução. Então, muitas das vezes, daquelas inseguranças, tanto afetivas, emocionais, e até teóricas, e até interesses, muitas vezes, em ideias, em ideologias, em fazer coisas do ponto de vista até intrafísico, né? Até aquela condição da viagem, que o professor Valdo sempre fala. Isso, aos pouquinhos, vai ficando pequeno, vai tomando uma dimensão menor em relação à prioridade que ela vivencia nas assistências da TENEPS, né? Então, a prioridade passa a ser o quê? A fazer essa assistência durante o dia, durante a sua profissão, a fazer esses atendimentos, né, com a relação às pessoas, fazer essas exteriorizações de energias mais vezes durante o dia, né, trabalhar com as energias mais vezes. Então, muda o foco, né? Em vez de ser um foco mais intrafísico, material, às vezes até do ponto de vista também holossomático, uma pessoa mais insegura, né, com maiores problemas, com a TENEPS, a pessoa tende a mudar o foco dela e qualificar ainda mais ela mesma do ponto de vista das ideias, os projetos dela que ela tem, do ponto de vista do mental soma dela, do que ela quer escrever, do que ela quer fazer, né? Às vezes até a ideia da viagem permanece, mas não mais por puro turismo, mas assim para o objetivo de uma itinerância, né? Para dar um curso, já falar das vivências dela. Então muda justamente a questão do enfoque, né? Tem a questão da maturidade que vai ocorrendo a partir do trabalho da TENEPS. Gente, eu queria lembrar vocês, nós estamos aqui com a visita do nosso candidato, um dos grandes candidatos à vereança aí do município, que é o delegado Geraldo, que está acompanhado do doutor Alexandre Montanhero. Eu queria que vocês dessem uma saudação, velho. O último item da página 9 da parafatologia. O acompanhamento da paracronotepenesologia pelos amparadores de função. Então, esse item tem relação com lá na outra página, na taxologia, aquela primeira parte ali do holocarmologia, que fala
do processo da megaficha evolutiva policármica, né? Então, esse trabalho, né, do desenvolvimento do maximecanismo interassistencial, né, através da instalação dos cursos intermissivos, né, nesse movimento maior da reurbanização extrafísica, justamente formando, então, essa condição, digamos, atual, né, de a gente ter vários tenepsistas que estão engajados nesse trabalho maior, né, que é esse trabalho da reurbanização extrafísica. Então, quando a gente bota aqui acompanhamento da paracronotenepsologia pelos amparadores de função, é justamente esse trabalho da Reurbex, né, como um todo, e pulverizado, digamos assim, né, se a gente puder falar assim, a partir do tenepsista, né, individualmente, e aqui a gente já pode pensar no bairro Cognópolis, né, com o trabalho de teneps mais formando um holopensene grupal, né, uma ilha, né, uma ilha tenepsológica, digamos assim, né, ou uma pensenosfera mais positiva, né, a nossa contribuição, tanto individualmente como grupalmente, para esse contexto maior do trabalho das reurbanizações. Tem relação com o polinômio da segunda linha? Cronologia para cronologia, geografia para geografia? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem até um verbete, o professor Valdo chama geopolítica desassediadora. E o bairro Cognópolis está dentro desse contexto. Então, é até interessante o tenepsista pensar assim, né? Alguém que ainda vai começar a teneps, né? Não só do ponto de vista da cronologia, que é um enfoque do verbete, mas também espacialmente, né? Então, ele pode pensar de duas formas. Se ele não vai construir a casa dele, por exemplo, aonde que ele vai colocar o quarto de teneps dele? A localização do quarto vai estar perto do quê? E outra ideia é o seguinte: aonde você vai construir a sua casa? Né? Sua casa vai estar dentro de um bairro já que tem vários tenepsistas, ou é construída isolada, né, no contexto isolado? Então, aí entra o processo da geografia, da parageografia, junto com esse processo da cronologia, né, ou da paracronologia. Claro que a união faz a força, né? Então, quanto mais tenepsista aqui no bairro, com certeza vai ajudar. Nós esperamos, então, as suas centenas de neoverbetes na frente. Obrigada. Tá certo? Os nossos comerciais aí, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 64 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. A professora Adriana e Patrícia, CP2 em Buenos Aires, Nilma, higiene consciencial, Leandro, transmissão das tertúlias em áudio, e eu vou falar no final sobre o curso Teáticas do CPC, e antes os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde. Estamos confirmando aqui que no próximo domingo o programa Amigos da Enciclopédia vai sortear 3 vagas em cursos que ocorrerão nos próximos meses aqui em Foz do Iguaçu. A primeira vaga no curso Higiene Consciencial, patrocínio do CEAI, que ocorre agora dia 5 e 7 de outubro. A segunda vaga é no segundo simpósio de Proexologia, que ocorre dia 20 e 21 de outubro aqui em Foz do Iguaçu. E a terceira vaga é no curso Fundamentos da Conviviologia, que ocorre em 9, 10 e 11 de novembro aqui. Então, aquele amigo ainda que está com a assinatura atrasada, nós temos ainda no mês de julho, agosto, setembro, 53 assinaturas vencidas, e os amigos não renovaram ainda. A gente faz um apelo aqui aos amigos, se tiver dentro da sua prioridade, se você tiver no seu orçamento essa renovação, ela é muito importante para a manutenção dos recursos financeiros, de toda a infraestrutura que nós temos aqui para produzir a Enciclopédia da Conscienciologia e a transmissão diária das tertúlias. Então, a gente faz apelo a você que tem a assinatura vencida e também aquele que quer se tornar amigo da Enciclopédia para fazer a sua adesão. Obrigado. Buenas tardes. Estou aqui para invitá-los para o curso SCP2 de Buenos Aires. É uma oportunidade de juntarmos nossas melhores energias em prol do holopensene da Conscienciologia naquele país. Boa tarde. Nos 2 anos que eu morei em Buenos Aires, eu conheci um povo
que é muito passional, muito psicossomático, mas também muito politizado. É um povo que tende um pouco ao pessimismo e que tem uma enorme admiração pelo brasileiro. As energias do brasileiro são alegres, são espontâneas, são acolhedoras. Por isso, as suas energias fraternas farão grande diferença no campo interassistencial que será montado no ECP2 de Buenos Aires. Participe! Procure o executivo de ECP2 da cidade mais próxima de você. Obrigada. Boa tarde. Aproveitando os lucidopensenes do debate de hoje, trago um convite à reflexão sobre a higiene consciencial. Você se baseia em evidências para obter melhor compreensão sobre o que os outros pensam? Você aplica alguma técnica relacionada à autorresponsabilidade afetiva? Essas são algumas das abordagens do curso Higiene Consciencial que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Para maiores informações, no telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A gente queria comunicar que de amanhã até domingo, de sexta a domingo, a gente vai estar testando uma transmissão em áudio, além da transmissão de vídeo normal, para facilitar o acesso às pessoas que têm dificuldade de assistir a nossa transmissão em vídeo e também para facilitar via dispositivos móveis. Então, vocês podem acessar em todas as páginas do site, já está lá o link, no topo à esquerda, tem lá um linkzinho para vocês entrarem nesse canal e aí vocês passam feedback para a gente no tertulias@caec.org. Obrigado. Gostaria de convidar os tertulianos e teletertulianos para a segunda turma do curso Teáticas do CPC. O objetivo do curso é fazer o Código Pessoal de Cosmoética ou aperfeiçoar para quem já tem. Ele acontecerá em 2 módulos, o primeiro a partir do dia 16 a 18 de novembro e o segundo módulo do dia 1º a 3 de fevereiro de 2013. Para quem estiver interessado, por favor, contate a recepção do CAEC ou o telefone 3525-2652. O verbete da manhã é Retroego Antiproexológico, especialidade Seriexologia, autor, professor Félix Wong. Obrigada, boa tarde a todos.